Aleluias, glória a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez, nesse culto ao vivo, nesse culto online pelo Instagram, na live. E você também que nos assiste também pelo YouTube, seja bem-vindo mais uma vez a este culto, para você receber uma porção dos céus, uma palavra de Deus para o teu coração, tá? Abre o teu coração, prepara-te para receber algo de Deus para você, tá bom? Convida pessoas aí para poderem participar, você que está ao vivo conosco aí pelo Instagram, tá? Você que vai ouvir essa mensagem posteriormente pelo YouTube, encaminha aí para o número máximo de pessoas que você sabe que precisa ouvir essa palavra, pessoas que você ama, tá? Para que eles possam conhecer a Cristo Jesus e o seu amor eterno. Amém, queridos? Aleluia. Nós estaremos nesse culto racional agora, onde estaremos ministrando a palavra, onde daqui a pouco estaremos orando. Eu quero orar por você ainda hoje. Eu quero orar pela sua família, pelos seus entes queridos. Eu quero orar juntamente contigo pelo nosso país. Quero orar pela nossa nação, as muitas cidades espalhadas por esse país chamado Brasil. Quero orar pelo nosso planeta, para que o Senhor traga salvação, repreenda todo o mal, em nome de Cristo Jesus. Amém? Gostaria de compartilhar com você, de ler um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Uma palavra de Deus tremenda, quando Jesus ele começa aqui o seu ministério, e o texto traz uma revelação maravilhosa. Eu confesso que eu já tinha lido o Evangelho de Mateus várias vezes, e dessa vez essa palavra soou muito forte ao meu coração. Eu ouvi aqui uma revelação tremenda que se encaixa muito bem com os nossos dias atuais. Esta mensagem está sendo gravada em dias de quarentena, dias em que o nosso mundo está enfrentando uma pandemia do coronavírus, tá? E nós, como igreja, Ministério Reconstruir, estamos numa campanha, num propósito de oração todos os dias. Estamos realizando cultos online às 20 horas e estamos orando e repreendendo o mal, clamando pela misericórdia do Senhor para a humanidade. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém, querido? Que Deus possa falar ao teu coração. A palavra de Deus para você hoje é luz para os perdidos. Luz para os perdidos. Querido, não há nada melhor do que poder enxergar. Poder viver na luz é algo maravilhoso. Talvez você não se dê conta porque você tem se acostumado, porque sempre tem luz. Você tem durante o dia a luz solar, o sol. À noite, a grande maioria das casas tem iluminação, tá? Então você não sente falta da luz porque se tornou algo comum. Mas imagine você viver nas trevas, você sem poder enxergar. Não é bom, tá? Não é legal. E o interessante é que quando Jesus, a palavra, ela compara a escuridão, as trevas, ela traz uma comparação dentro desse texto aqui, se referindo a algo ruim. Eu não me refiro aqui, claro, nenhum tipo de cegueira, mas eu me refiro aqui a pessoa que vive nas trevas, é uma pessoa que vive distante de Deus. Uma pessoa que está tão envolvida com uma vida de pecado e está distante de Deus. A humanidade tem vivido assim, distante de Deus. Dias de reflexões. O coronavírus veio, mas ele trouxe uma grande reflexão para a grande maioria das pessoas. Como eu estava vivendo, como eu estava cuidando da minha família,
Quanto tempo tinha que eu não me voltava para Deus? Quanto tempo tinha que eu não parava para ouvir uma palavra de Deus? As pessoas estavam distantes do Criador. Interessante que esse texto fala que Jesus, ele foi para a terra de Zebulum, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Os judeus desta região, eles não eram considerados como bons judeus. Por que eles não eram considerados como bons judeus? Porque ali habitava muitos gentios. Os da Judeia não consideravam aqueles como bons judeus, porque eles achavam que por eles conviverem com muitos gentios, eles aprendiam também as mesmas práticas. Eles viviam distante de Deus, viviam abandonados pelo Senhor. Eles viviam agora entregues a uma vida de pecado. E de fato muitos que viviam ali, viviam distante do Senhor. Mas não só o povo daquela nação, daquela região. Porque Jesus, quando ele veio para os seus. Mas a Bíblia diz, e os seus não receberam. Jesus veio numa época em que as pessoas tinham uma tradição religiosa. As pessoas, a grande maioria, achavam que por virem da sua descendência, por virem de uma linhagem em que muitos já acreditavam em Deus, estava tudo bem. Por isso que quando João Batista começa a pregar, ele diz, olha, cuidado, porque o machado já está posto na raiz. E ele leva as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. As pessoas que viviam naquela região, na região de Naftali, no caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios. Aquelas pessoas que eram vistas pela grande maioria como pessoas que viviam na escuridão. Eram judeus, uma parte vivia lá, mas não eram considerados bons judeus. Só que o texto fala que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Que luz foi essa? Jesus. Jesus, ele se preocupou com as pessoas que viviam ali. Jesus, ele se preocupou tanto com os judeus, que eram considerados como maus judeus, mas Jesus também se preocupou com os gentios também que moravam ali. E Jesus foi até lá. Jesus habitou no meio deles. E o texto fala aqui que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Há muitas pessoas que têm vivido nas trevas. Há muitas pessoas que estão distantes de Deus, que não sabem o que fazerem de suas vidas, que decisões tomarem. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão tão preocupadas. As pessoas estão sem direção. Quando ligamos o noticiário, ficamos perturbados. As pessoas estão sem saber como será o dia de amanhã. Pessoas aflitas, angustiadas, independente das suas posições sociais, independente de serem trabalhadores autônomos, de serem empresários. Pessoas estão desesperadas. Muitos estão preocupados, achando que já é o fim de todas as coisas, que será o fim do mundo, que o mundo vai se acabar. Não é o fim ainda. Jesus disse que essas coisas iriam acontecer. Pragas, grandes terremotos, rumores de guerra, sinais nos céus. Ele disse, mas ainda não é o fim, não tem mais. Querido, mas a verdade é que muitas pessoas têm dado lugar a seus orgulhos, a arrogância. Pessoas têm buscado em primeiro lugar a sua satisfação. Pessoas têm se entregue a tantas coisas e têm esquecido do Criador. E quando nós esquecemos e nos afastamos de Deus, é como se saíssemos de um ambiente de luz e passássemos a andar em um local escuro. Por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando nós estamos em Cristo, temos o conhecimento da sua palavra,
todo o nosso caminho ele é iluminado, porque o Senhor ele nos guia, ele nos mostra aonde podemos pisar. E como é bom saber onde se pisa, onde está pisando agora. Então Jesus ele é a luz para a humanidade. Jesus ele é a luz para os perdidos. Jesus é a luz para aqueles que vivem na escuridão. Então Jesus chega agora e vai habitar no meio daqueles judeus que não eram considerados como bons judeus. Jesus agora vai habitar no meio da Galileia dos gentios, porque ele se preocupou com aqueles. Jesus, por mais que ele veja a humanidade distante dele, por mais que ele veja muitos até zombando dele, como aconteceu no carnaval desse ano de 2020, escolas de samba apresentando encenações com zombaria ao Filho de Deus Jesus, mas o amor de Deus ainda permanece grande pela humanidade. O Senhor ele ama os pecadores, ele ama aqueles que vivem ainda na ignorância, assim como ele amou Paulo, um perseguidor da igreja, assim como ele amou Paulo, que antes era chamado de Saulo, que matava cristãos, arrancava-os da sua casa, o homem que esteve presente, que deu a ordem para Estevão, um dos discípulos de Cristo Jesus, para ser morto apedrejado. Veja o que aconteceu com Saulo. Jesus o converteu ao cristianismo e se tornou um grande apóstolo do Evangelho. Aquele que perseguia se tornou perseguido agora pela causa de Cristo Jesus. Jesus, ele é a luz que vai nos lugares onde há escuridão. Jesus, ele está sendo anunciado nesses dias de caos às nações. As muitas igrejas espalhadas pelo nosso país estão transmitindo seus cultos ao vivo. As muitas igrejas espalhadas pelo mundo, templos estão fechados, mas a voz do Senhor tem soado sobre a terra. O nome de Cristo tem sido anunciado. Aqui nesse momento, por exemplo, há pessoas de vários estados também participando conosco. Há pessoas de vários cantos da terra ouvindo a palavra de Deus. E eu quero falar para você, que talvez tenha olhado para você e tenha entendido: eu tenho vivido distante de Deus, tenho feito coisas que desagradam ao Senhor, tenho andado em trevas. E eu quero falar para você que Jesus é a luz que nasce nas trevas, porque Ele ama o pecador. Amém? E a Bíblia diz no versículo 16 desse texto de Mateus capítulo 4, a parte B do versículo diz assim: sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Interessante que o texto usa essa expressão muito forte, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A palavra sombra da morte, terra da sombra da morte, é muito forte. Lugar de morte, lugar de escuridão, lugar de desespero. A Bíblia até fala sobre o vale da sombra da morte. Ainda que venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Nos nossos dias atuais, infelizmente, há alguns lugares que estão sendo como terra da sombra da morte, devido à grande quantidade de mortes que tem tido diariamente, conforme os noticiários têm mostrado. Mas eu quero dizer para você, nesses lugares, Cristo precisa e Ele quer aparecer, para que as pessoas desses lugares possam conhecer a luz que há em Cristo Jesus. Aquele que não se alegra com a morte do ímpio, conforme está escrito no livro de Ezequiel, mas Ele quer que o ímpio se arrependa dos seus pecados e viva. Deus ele não se agrada
Então, querido, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Nesses dias difíceis, dias em que a morte parece estar tão próximo de nós, dias em que andamos pelo vale da sombra da morte, dias que para alguns, e em alguns lugares espalhados pelo mundo, que eram lugares tão seguros, lugares altamente turísticos, lugares onde se expressava a vida, hoje é conhecido como terra da sombra da morte. Mas eu quero dizer para você que Cristo precisa e Ele quer chegar nesses lugares. Se o nosso país está enfrentando a mesma situação caótica, se temos visto a morte, se pessoas têm ficado dentro de casa com medo da morte, mas eu quero falar para vocês, é justamente nesses dias, nesses lugares, é justamente nesses momentos que o Filho de Deus, Ele gosta de aparecer. Aleluia. Onde há morte, se clamarmos ao Filho de Deus, aquele que é a luz, Ele virá e a morte vai embora. Porque quando chega a luz, as trevas se dissipam. Quando você chega no cômodo da sua casa, por exemplo, à noite, quando você chega na sua casa onde está tudo escuro, assim que você liga a luz, as trevas vão embora. Porque a luz tem mais poder sobre as trevas. As trevas não permanecem sobre a luz. Assim como a vida, ela também tem o poder de prevalecer sobre a morte. Porque Jesus, Ele é a vida. Por isso que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. O diabo veio matar, roubar e destruir. Aí Jesus, Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, plenamente. Jesus é aquele que traz a luz, faz a luz raiar em meio à escuridão. Então o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Nesses dias tão difíceis, nesses dias em que muitas cidades espalhadas pelo nosso globo terrestre, muitas nações têm sabido literalmente o que é o vale da sombra da morte, o que é conviver com a morte. Mas nesses lugares pode raiar a luz e a vida pode aparecer. Cristo é vida. Amém? Aleluia. E no versículo 17 diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aqueles judeus que moravam naquela região, que não eram considerados como bons judeus, pelo convívio com gentios, aquele lugar conhecido como Galileia dos gentios, aos muitos gentios que viviam ali, Jesus começou a pregar. Ele começou a anunciar o reino de Deus. E Ele começou a dizer: arrependam-se dos seus pecados. Aleluia. E Jesus começou a dizer: o reino de Deus está próximo. Naquele momento Ele começou a dizer: o reino de Deus está próximo. Há mais de 2000 anos, hoje, o reino de Deus, ele já foi implantado. Glória a Deus. O reino de Deus, ele está entre nós. E você que está ouvindo esta mensagem, você pode fazer parte desse reino. Você pode receber a luz dentro de você, que é Jesus. Você pode convidar a luz para estar dentro da tua casa, que é Jesus. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Jesus vai estar contigo.
O salmista ele disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A metáfora que ele usa é como um soldado num campo de guerra, vendo 1000 caindo ao seu lado, 10.000 caindo à sua direita, sendo mortos, mas ele não sendo atingido. Esta promessa de proteção para aqueles que têm o eterno como seu Deus, como sua luz, como sua proteção. Você que ouve esta palavra, você pode fazer parte desse reino. Você pode receber a proteção divina. Como eu faço isso, pastor Cleiton? Muito simples. Você não precisa vender a sua casa. Você não precisa pagar nada. Você só precisa arrepender-se dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, passar a segui-lo, convidar Ele para entrar na sua vida. E então você vai poder desfrutar de um reino eterno, o reino de Cristo Jesus. Você pode aceitá-lo hoje, aí onde você está. Pastor, mas é tão simples, o senhor apresenta isso como algo tão simples, porque foi assim que aconteceu comigo. Não me esqueço, há mais de 20 anos atrás, aproximadamente 22 anos atrás, ainda jovem, eu vivia em trevas, vivia na escuridão, numa vida de pecado, distante de Deus, sem saber para onde ia, mas cansado de viver assim e andando num vale de sombra da morte. Então clamei aos céus, e nunca esqueço uma oração que fiz no meu quarto: se existe um Deus, que Ele venha mudar a história da minha vida. E aquele que existe ouviu o meu clamor, me visitou no vale da sombra da morte e me apresentou o seu Filho Jesus Cristo, usando muitos dos seus para apresentá-lo a mim. Eu conheci a Cristo, aceitei-o como meu Senhor e meu Salvador, entreguei minha vida a Ele. E hoje, e desde então, a partir daquele dia, pude desfrutar de uma vida abundante em Cristo Jesus. Não vivo mais em trevas, mas vivo na luz. Tenho andado em meio a um vale de sombra de morte, mas não tenho temido, porque o Senhor tem estado comigo. Você vai poder declarar como salmista, mas você precisa arrepender-se dos seus pecados. Você só precisa pedir perdão a Ele. Ele vai te perdoar. Pastor, mas eu já fiz tantas coisas ruins, o senhor não tem ideia do que eu fiz. A Galileia dos gentios, até para os judeus que viviam ali, que eram considerados como maus, raiou a luz ali entre eles. Não há pecado que o Senhor não perdoe. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Ele te ama e Ele está pronto a te perdoar. Aleluia. Sabe o que eu aprendo desse texto? É que Jesus se tornou acessível aos que viviam em trevas. Hoje, Jesus também está acessível a todos que têm vivido em trevas. Por isso que eu falo ao teu coração que Jesus, Ele é a luz para os perdidos. Aceite-o como teu Senhor e busque a Ele, porque você vai poder desfrutar de uma paz que o mundo não pode dar, principalmente agora, nos nossos dias atuais. Não há paz. O cenário é de morte. Vivemos num vale de sombra de morte. Mas nesse cenário, você pode desfrutar de uma paz como nunca. Você vai poder dormir em paz se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. O que você está ouvindo nesses dias, você que tem participado dos nossos cultos pela live, você que tem ouvido as mensagens,
e você que está ouvindo pela primeira vez, se essa palavra está sendo forte ao teu coração, isso é apenas o começo, porque Deus ele tem muito mais para você. A luz aparece também nas trevas. Cristo é a luz. Amém, querido? Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero orar por você que está talvez em sua casa, que está num carro, que está no seu local de trabalho, em algum lugar. Eu quero orar por você agora. E eu lhe apresento Jesus. Ele é a luz para os perdidos. Você precisa entregar a sua vida a Ele. E ainda que você ande pelo vale de sombra da morte, ainda que você ande conforme o texto fala aqui sobre a Galileia dos gentios, na terra da sombra da morte, você vai poder agora desfrutar da luz e andar em paz, porque só Cristo traz segurança, proteção e nos garante vida eterna com Ele. Quero lhe convidar a você a fazer uma oração agora. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou se você estava afastado e quer voltar, você pode fazer comigo essa oração. Repita comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu lhe entrego a minha vida, lhe aceito como meu Senhor e meu Salvador, lhe peço perdão de todos os meus pecados. A partir de agora quero te servir e quero andar contigo. Que a tua luz resplandeça dentro de mim agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor te abençoe. Queremos orar agora pela nossa nação. Eu quero fazer agora orações por você. Eu quero orar agora juntamente contigo pela sua família. Queremos orar pelas muitas cidades do nosso país chamado Brasil. Quero juntamente com você, quero unir minha fé com a tua fé e orarmos pelo nosso planeta. Nós vamos orar pela Itália, vamos orar pelos continentes, vamos orar onde tem tido um cenário de sombra de morte. Vamos orar para que o Senhor repreenda todo o mal. Amém? Amém. Quero orar por você agora. Daqui a pouquinho, manda o seu pedido de oração pelo... Você que está nos acompanhando pelo Instagram, manda no direct aí, tá? Manda um pedido de oração por alguém. Nós vamos estar orando. Amém? Pai, eu quero abençoar essas vidas que estão aqui conosco. Amém, ouvindo a tua palavra. Aleluia. Eu quero pedir que o Senhor venha de encontro agora essas vidas, abençoando. Glória a Deus. As que fizeram oração voltando, se entregando a Ti, Pai, que o Senhor resplandeça a Tua luz. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Teu reino esteja disponível para eles agora, em nome de Cristo Jesus. Pai, vem abençoando, Pai, cada vida que está ouvindo a Tua palavra, trazendo proteção, Pai. cura. Em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de morte, repreendo agora o espírito de pavor, de espanto, o medo. Amém, Pai amado. Eu repreendo, Pai, agora toda malignidade, toda ação contrária, todo tipo de perturbação maligna. Amém, Deus. Eu abençoo os lares. Amém, Pai. Eu quero profetizar provisão, suprimento do Senhor. Aleluia. Eu quero abençoar, meu Deus, a nossa cidade, Amém. a qual nós vivemos. Você que mora em Petrolina, você que mora em Juazeiro, talvez em Recife, você que está ouvindo essa mensagem, Senhor. ou em qualquer outra cidade espalhada pelo nosso Brasil. Pai, vem Aleluia. visitando cada cidade do nosso país. Amém. E vem abençoando, meu Deus. Deus, repreende, Pai, esse espírito de morte que tem pairado sobre cada cidade. Amém, Deus, precisamos de uma intervenção divina nesses dias. Aleluia. Como igreja, nós clamamos aos céus para que o Senhor venha intervir, meu Deus. Pois muitos não sabem o que fazer. Há medo espalhado pela nação. Mas eu clamo agora pela a proteção do Altíssimo. Eu peço ao Senhor para que visite, Pai, agora os governantes. Amém, Deus. Nossa área política. E que o Senhor traga, Pai, agora a direção dos céus.
Que o Senhor repreenda o mal agora em nome de Cristo Jesus. Eu peço ao Senhor que abençoe, Pai, a área médica do nosso país. Cada profissional de saúde espalhado por esse Brasil. Amém. Cada Senhor. médico, cada enfermeiro, cada Amém. técnico de enfermagem. Amém, Deus amado. Vem Cada protegendo, marqueiro. Senhor, suas famílias, Pai. Cada bombeiro. Guardando suas famílias. Cada um desses profissionais suas que vidas. trabalham na SAMU. Em nome de Jesus. Esses que Deus. têm cooperado nas mais diversas áreas. Pessoas que Amém. trabalham cuidando da higiene Aleluia. nas áreas médicas. Amém, Que Deus. trabalham na recepção, em todas as áreas, Senhor. Amém, Deus. Aqueles que têm colaborado dando ajuda, Pai, a essa equipe médica espalhada por todo o nosso Amém, país. Senhor. Glória a Deus. Pai, que o Senhor traga saúde sobre eles, que abençoe a vida mental, a estrutura emocional deles, a saúde deles. Amém, Deus. Oramos por aqueles que estão à busca da vacina, da cura. Amém, Senhor. Dá, Senhor, a direção. Para o coronavírus. Mostra, Senhor. Vem trazendo a direção, a inteligência revelação no para nome eles, de Senhor. Ti, Pai. Oh, Vem Senhor, abençoando, em Pai, o nome de nosso Jesus. país, em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Vem trazendo a ordem em meio a um cenário que parece ser caos. Oh, Deus, manifesta-te, Pai amado. em Vem nome de abençoando a Jesus. economia do nosso país. Aleluia. Vem entrando em providência, Pai, nas vidas daqueles que já estão prestes a necessitar de Amém, alimento, ou que já estão Deus. precisando de alimento em suas casas. Supre, Deus, as Vem necessidades. suprindo Senhor. as necessidades, meu Deus. Em nome de Jesus. Que a igreja se levante com